seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Felipe. Neste vídeo vou comentar sobre a obra Retórica, que contém 3 livros, que foi elaborada por Aristóteles. Assim, no livro 1 e capítulo 2, Aristóteles nos apresenta a seguinte definição de retórica. Pode-se definir a retórica como a faculdade de observar em cada caso o que enxerga de próprio para criar a persuasão, ou seja, descobrir o que cada assunto e cada discurso tem de persuasivo, já que nós buscamos discutir e sustentar teses, elogiar ou criticar alguém, além de realizar a própria defesa e acusação dos outros. Portanto, ao longo desses 3 livros, Aristóteles ele estabeleceu as bases para um bom discurso, ou apelos à audiência. São eles ethos, patos e logos. Começando por ethos, diz respeito ao caráter do orador e à credibilidade que ele deve transmitir à sua audiência. Pode ser implícita, quando você já conhece aquele que fala, ou põe fé em suas credenciais. Ou essa credibilidade, ela pode ser explícita. Você pode inserir ela em discursos, caso como entre os políticos, que adoram falar dos cargos que já ocuparam, para despertar confiança na audiência. E já patos compreende o conteúdo emocional do discurso, de você levar o auditório a uma certa disposição de espírito. Por esse motivo, o livro 2 da obra Retórica de Aristóteles também é conhecido como Retórica das Paixões. Paixões no sentido de sentimentos ou emoções, por exemplo, a amizade e a benevolência, a compaixão ou a raiva, a dor ou o prazer, a inveja e tudo que de certa forma possa causar medo ou até coragem. São emoções que podem influenciar o comportamento do ser humano, isso a depender do interesse do orador, o objetivo que ele tem ao despertar em você certos gatilhos emocionais. Por fim, existe também logos. Logos é a lógica do discurso, diz respeito aos argumentos que você deve escolher e encadear para que seu discurso ele faça sentido. Segundo a citação de Aristóteles sobre logos, tem a seguinte afirmação: a persuasão obtida através do próprio discurso, quando demonstramos a verdade ou ao que parece ser a verdade, graças à argumentação persuasiva apropriada ao caso em pauta. Por exemplo, fatos, números, estatísticas e tudo que possa corroborar com a tese apresentada. Você provar aquilo que você fala. Por outro lado, dos 3 elementos que compõem o discurso, o orador, o assunto e a pessoa a quem se dirige o discurso, é este último, o ouvinte, aquele quem determina a finalidade e o objeto do discurso. Por esse motivo, existem 3 tipos de discurso públicos, de acordo com Aristóteles: o discurso deliberativo, o discurso político, o discurso forense, o discurso judicial e o discurso epidídico, ou discurso demonstrativo. Vou começar a comentar um pouco sobre o discurso deliberativo, que tem a ver com o tempo futuro, e a finalidade dele é aconselhar ou desaconselhar tanto sobre questões pessoais quanto nas assembleias públicas a respeito de questões de interesse público, de interesse coletivo. Por exemplo, se um prefeito ele rejeitasse uma proposta de lei, alegando que seria uma medida injusta ou prejudicial para a população, mas sempre em torno de é uma boa ou má ideia, e se isso realmente poderá ser útil, tanto para você quanto também para a população. Já no discurso judicial ou discurso forense, é em torno de fatos passados que comportam tanto a acusação quanto a defesa de alguém. Além disso, essas partes em um processo legal têm vista estabelecer a justiça ou a injustiça cometida a alguém, se um crime realmente aconteceu ou não, o quão bem ou mal foi feito, o quanto de honra ou desonra também foi acometida para a vítima, isso em termos relativos e também em termos
absolutos. Dando sequência, agora eu quero comentar sobre o discurso epidídico, que diz respeito ao orador quando ele quer elogiar ou criticar alguém, ele quer falar sobre qualidades ou defeitos de alguém ou de algo, o que é belo ou feio, o que causa honra ou desonra, o que é vício ou também virtude. O discurso epidídico não necessariamente ele provoca debates, mas sim reconceitos, reavaliações, reflexões sobre a pessoa que está falando ou a pessoa a quem se dirige o discurso. É como se o discurso epidídico ele fosse um auxiliar na arte de persuadir, já que persuasão tem a ver com a emoção e convencer tem a ver com a lógica, com a razão, você provar aquilo que você fala. Em seguida, eu quero comentar sobre dois assuntos que são bases da retórica de Aristóteles. Mas primeiro, é preciso entender que a persuasão, segundo Aristóteles, é um tipo de demonstração, uma vez que você se sente o mais plenamente persuadido quando é apresentado a você argumentos convincentes a respeito de algo. E sob bases de argumentos, você pode utilizar tanto o entimema quanto o exemplo. Começando pelo exemplo, que é um tipo de argumentação secundária, mas que mostra evidentemente o que você quer dizer, o que você quer provar, utilizando fábulas ou parábolas que de certa forma apresentam uma ficção, personagens com características humanas, tanto vícios quanto virtudes, e que no final tem sempre uma moral da história, ou o que você pode aprender a partir daquele exemplo. Já o entimema é como se fosse um silogismo, mas que apresenta somente uma premissa, dando-se por subentendido a segunda. Por exemplo, se eu digo que alguém tem direitos, logo tem deveres. É possível subentender que quem tem direitos tem deveres. Necessariamente, quando você vai utilizar o entimema, é preciso entender que o entimema ele não é tão um argumento lógico, um argumento provável. Ele gira em torno do verossímil. Por isso, o entimema é traduzido como uma ideia, um raciocínio que busca ser evidente. Quando em demonstrações no tribunal as coisas ainda não forem esclarecidas, você utiliza o entimema para responder a possíveis dúvidas ou também você resumir a sua ideia. Obviamente que o entimema não é apenas isso. Por fim, segundo Aristóteles, aquele a quem cabe ter o domínio da retórica terá que evidentemente ser capaz de raciocinar logicamente, compreender virtudes e costumes das pessoas, entender um pouco mais sobre a história daquela população e conhecer as emoções, o que são, sua natureza, suas causas e o meio pelo qual são despertadas. Logo, nessa parte sobre o livro 2, que trata da retórica das emoções, e também o livro 3, que fala da estrutura do discurso, além de outros atributos levados em consideração quando você está proferindo o seu discurso, sobre esses assuntos do livro 2 e o livro 3, eu irei comentar no próximo vídeo. Então, se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva neste canal para que você possa acompanhar novos vídeos. Um abraço e muito obrigado por assistir este vídeo.